primeiras palavras são naturalmente de reconhecimento do convite endereçado, a que anuímos com todo o prazer. E por que temos fugido uma breve evocação. António Luís Ferreira Leitão, major do Exército, natural de Penamacor, filho de João de Oliveira da Fonseca, cirurgião-mor do Regimento de Infantaria de Penamacor, natural do Monsanto, já informado, foi reincorporado durante as invasões francesas e participou do extremo esforço de guerra contra o invasor gaulês. António Luís Ferreira Leitão era nosso pentáforo e deixou uma interessante leia de militares de carreira de que eu sou naturalmente herdeiro. Ora, situemo-nos no tema direitos do consumidor como direitos fundamentais. E as fontes lubrigamos-las, quer na Carta Europeia de Proteção do Consumidor, que, com um hiato de 11 anos após a célebre proclamação de John Kennedy em discurso sobre o Estado da Nação, em 15 de março de 1962, o Conselho da Europa, através da sua Assembleia Consultiva, veio a dar à estampa, de modo a imprimir o cunho decisivo de direitos reforçados que viriam a ser consagrados na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, anos envolvidos, e bem assim na Constituição Portuguesa, sob 4 eixos fundamentais: a promoção dos interesses e direitos dos consumidores consubstanciados na formação e na informação, tão definhados entre nós, porque o Estado contempla de forma menos intensa estes direitos, quer os da proteção da saúde e segurança, a qualidade, eficácia e segurança neste domínio, como ainda a proteção dos interesses económicos dos consumidores, com plurimas refrações, e ainda o intuito de precaver a litigância mediante a dirimissão de conflitos de modo célere, eficaz e gracioso. Eu poderia, naturalmente, discretear sobre este leque de direitos de forma tão breve e enunciados, mas prefiro, na circunstância, revir sobre o plano quinquenal de ação, crismado pela União Europeia como nova agenda do consumidor, centrando sobre 2 eixos dos primaciais: a transformação digital
e a transição ecológica este momento de reflexão sobre direitos que nos cabem e direitos que cumpre exercer. Ora, este plano quinquenal de 2021 a 2025 consagra como eixos fundantes o da transformação digital e o da transição ecológica. A transição digital terá sido acelerada pelo surto pandémico, responsável por uma radical alteração de comportamentos. Cerca de mais de 60% dos adquirentes online asseveram haver incrementado substancialmente o acesso a estabelecimentos virtuais, de tal sorte que a média oferece-nos valores da ordem das 4 e 5 vezes mês de acesso realmente a estabelecimentos virtuais. Do consumidor analógico ao consumidor virtual, a distância de um breve prazo do consumidor presencial ao consumidor digital, algo que se traduz num conjunto de instrumentos e veículos: o teletrabalho funcional, o teletrabalho doméstico, o teleensino, a telemedicina, a telefarmácia, a teledispensa de alimentos e mais bens de primeira necessidade, a televigilância, o telelazer. Se nos detivermos sobre cenários outrora considerados irrealistas do cotidiano, temos que, no quadro das provisões alimentares e seu aviamento, como paradigmáticos aspectos como os que seguem: dispensa eletrónica com gestão virtual dos géneros, conectado aos aparelhos de refrigeração, frigoríficos e similares, com sistemas de alerta a quem detém o governo doméstico, conexões a supermercado virtual para aviamento das encomendas com entrega domiciliária através de veículos de distribuição não tripulados ou de drones com funções apropriadas, como os que se ensaiam já, entre outros gigantes da distribuição, na Amazon. Pagamento instantâneo e consequente quitação. Reclamações processadas eletronicamente avaliadas e decididas. Relações programadas, refeições programadas para confecção por cozinheiro robô, desencadeia as pertinentes operações em função do tempo de preparação dos alimentos. Análogas tarefas domésticas no domínio da higiene e salubridade em horários pré-estabelecidos. E poderia falar de contratos inteligentes, da leitura inteligente de consumo, da faturação inteligente associada a contas de provisão, designadamente no que tange aos consumos de serviços de interesse geral, a saber, água, energia elétrica, gás de petróleo liquefeito canalizado e os mais que se imbricam nas necessidades cotidianas de todos e de cada um. As mutações que a cada passo se observam no universo digital operam uma radical reconfiguração do cenário em que decorre o dia-a-dia dos consumidores. A recolha e o tratamento de dados subjacentes torna cada vez mais impenetrável
impenetrável este domínio para aqueles que, da tutela da promoção e da proteção dos direitos dos consumidores, fazem hoje profissão de fé. O homem médio, segundo Lavrador Pires, detém mais de 30 contas agregadas aos artefactos de comunicação de uso cotidiano, verbigracia, correio eletrónico, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e um sem número de credenciais de acesso a sites que determinam a transferência de dados com o seu timbre, o seu cunho de pessoalidade. A inteligência artificial oferece-nos cada vez mais produtos dotados de efetiva segurança, de custos mais acessíveis de determinados bens e serviços, como os transportes. Hoje, com as preocupações que daí advêm, o chat GPT, os GPT, como outros pretendem, com a réplica ontem anunciada no Bard, que ora vem a lume de banda da Google, suscitam não raras inquietações a que urge dar efetivamente uma adequada resposta. A sustentabilidade e a transição digital constituem, assim, o alfa e o ômega do quadro em que se inscrevem, hoje em dia, os direitos do consumidor, dotados de uma aura, dir-se-ia, dotados de um peculiar sistema de tutela, nem sempre ao alcance do homem comum. Perigos e desafios postulados. Necessidade de adaptar o edifício normativo a esta fenomenologia que se nos depara hoje em dia. A definição de perfis, a publicidade oculta, de resto proibida entre nós, a informação falsa, falaciosa, enganosa, o domínio das fake news, a manipulação das avaliações dos consumidores como algo suscetível de potenciar novas operações mercantis. E os consumidores, como se proclama um pouco por toda a parte, devem beneficiar, tanto em linha como fora dela, de análogos meios de tutela dos seus direitos, normalmente neste particular, para que não fique absolutamente vulnerável perante a forma insidiosa como é atingido. Ora bem, o que é que a este propósito se pretende e vem propugnando a União Europeia? Por um lado, no que toca à transformação digital, a adoção de uma estratégia para os pagamentos de pequeno montante. Por outro lado, a revisão das diretivas do crédito ao consumo, do crédito hipotecário, das contas de pagamento e comercialização à distância de serviços financeiros, uma vez que o ordenamento jurídico se apresenta, face o galicismo démodé, dado que, inclusivamente, na avaliação da solvabilidade dos candidatos ao crédito, quer ao crédito pessoal, quer ao crédito hipotecário, há a adoção de algoritmos que são eminentemente discriminatórios.
E importa pôr efetivamente um termo a isso. O ato europeu da acessibilidade contra a info-exclusão dos indivíduos portadores de deficiência, que estranhamente só se concluirá no espaço europeu como nos espaços nacionais em 2025. Nós, sempre a leste destas preocupações, não sabemos se em Portugal a concretização destes propósitos se atingirá, entretanto. Para além do mais, o Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027, que eu creio que, ao nível dos estabelecimentos escolares, ainda não é percebido, não é perceptível entre nós. Estamos sempre, efetivamente, na última das carruagens de um comboio ronceiro que não consegue atingir nem sequer uma velocidade mediana, já sem falar da alta velocidade. Depois, temos, com efeito, preocupações no plano da sustentabilidade com a neutralidade climática, aliás, dos recursos naturais e da biodiversidade, da poluição da água, do ar e do solo. E, neste domínio, há um conjunto de iniciativas que quase nos escapam. As estratégias do prato ao prato e da biodiversidade. O roteiro para o plano de ação para a poluição zero. A estratégia para a sustentabilidade dos químicos. Nada disto chega ao homem comum que somos. E, no entanto, nós, em Portugal, com um programa residual de governo, sem uma política de consumidores, estamos a anos-luz de toda esta realidade, porque nem sequer nos sentimos consumidores enquanto tal. A estratégia renovada de financiamento sustentável, em consequência dos logros dos pequenos investimentos ou do creche das instituições financeiras e das sociedades de crédito que afetaram, no fundo, uma mole imensa de cidadãos consumidores que viram dissolvidos os esforços de uma vida no aforro que foi deglutido através de artifícios, sugestões e embustes de toda a ordem, sem um adequado ressarcimento. Veja-se o caso dos lesados do BES, dos lesados do BPN, dos lesados do BANIF. Ainda a iniciativa vaga de renovação como estratégia para preparar os consumidores para uma economia digital, para uma sociedade ecológica, isto que elementarmente deveria traduzir-se como informação para, hoje pomposamente se chama capacitação, se chama algo ainda de mais rebuscado e que, contas feitas, redunda em nada. E, last but not least, o plano de ação para a economia circular, que eu resumiria em 2 ou 3 tópicos. A iniciativa sobre a eletrónica circular. Aliás, a longevidade dos produtos tenderia a reduzir substancialmente esse manancial de resíduos inabarcável e poderia conferir aos produtos um horizonte de vida mais dilatado. Costumo traduzir isto por dar mais vida às coisas
para dar mais vida à vida. Um smartphone tem uma garantia, hoje em dia, de 3 anos. No entanto, um smartphone tem um tempo útil de vida, segundo o Gabinete Europeu do Ambiente, entre 15 a 232 anos. No entanto, com as sucessivas alterações tecnológicas, um smartphone hoje tem um tempo médio de vida entre 2 a 3 anos. E isto reflete bem este conjunto de preocupações que de todo nos escapam. Por conseguinte, meus amigos, estas as preocupações. Estes, afinal, os domínios em que se inscrevem de modo instante a Carta de Direitos do Consumidor numa adaptação aos tempos que correm e que nos escapam de todo, em todo e em todas as circunstâncias. Porque não temos formação, porque não temos informação e porque temos ténues sinais de proteção com ignorados tribunais arbitrais de conflitos de consumo, onde, na realidade, o cidadão comum mal chega porque os desconhece de todo. Traz a Deus que, com iniciativas destas e outras, possam entre nós entrar longe dos interesses que conspurcam. Não sei se sabem que a DECO Proteste Limitada é o braço de uma multinacional belga, outrora Conseur S.A., hoje Euroconsumers S.A., que, envolvendo-se no mercado não como motor de uma tutela da posição jurídica do consumidor, mas como uma empresa entre empresas a defender a empresa, continua entre nós a fazer-se passar por a mais antiga associação de consumidores em Portugal, com um menosprezo pela legalidade do Ministério Público, da Direção-Geral do Consumidor e da Autoridade de Segurança Económica, porque é através desse pressuposto que se lançam no mercado, potenciando cadeias de negócio de toda a ordem, com seguros de saúde, cartões de crédito, vinho, ainda não a copo, mas em botelha, vinho, gestão de condomínios, certificação de empresas, certificação de produtos, certificação de pessoas. Num embuste inenarrável de que todos, sem exceção, somos vítimas. Traz a Deus que consigamos abrir os olhos e bater-nos como cidadãos de parte inteira pela autenticidade, pela veracidade, pela